Olá, seus filhos da mãe, mãe da igreja. Começa aqui mais um podcast do Tiaguinho, o Pod Ti. Seja bem-vindo, vamos conosco nessa jornada, o terceiro episódio do podcast. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, muito bacana, que conhece o Tiaguinho há longas datas. Aqui começa o podcast mais católico do Brasil. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Opa Filmes, do nosso amigo Raul Muniz, mais conhecido como Raulzito, aqui nos altos do Jardim Novo Bom Giovanni. Sigamos juntos nessa jornada. Bora lá! Também quero dar as boas-vindas para a nossa empresa amiga, a empresa parceira, Catucci Uniformes, da querida Grazi. A Grazi está lá esperando você. Lá eles fazem uniformes escolares, uniformes empresariais, camisetas promocionais, camisetas para acampamento, para eventos, para formaturas. Consulte lá a Grazi, muito 10. Você chega lá com o teu orçamento, ela já volta com as camisetas prontas. Também não é assim, né? Mas vamos lá. Também quero agradecer aqui a Opa Filmes, que é a nossa parceira de primeira hora e que está ajudando a gente a conduzir esse momento do início aqui do Pod Ti. Um grande abraço para o nosso amigo Raulzinho Muniz, mais conhecido como Raulzito, ele que opera e dirige todo esse podcast. Vamos começar aqui com a nossa convidada, que também é membro da diretoria, e ela faz uma função muito, muito importante aqui dentro da diretoria, que é a tesoureira. É ela juntamente com a Rani. A Rani será feito também um episódio específico lá com ela, que mora fora do nosso querido Brasil. Então eu quero apresentar aqui para vocês a Jéssica, que também é do Ministério Amor, também da paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, e está aqui conosco e vai contar um pouquinho de toda essa relação dela com o Tiaguinho e relação com a paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja. Tudo bem, Jé? Olá, gente, tudo bem? Eu tô meio sumida, né, da Mãe da Igreja, mas eu me sinto paroquiana de lá, sim, com certeza. Não, a Jéssica tá, desde os seus 8, 9 anos, ela participa lá da paróquia Mãe da Igreja, né, começou lá com o coral infantil, depois veio pro ministério, né, as evangelizações, né, e hoje tá aqui conosco, né, Jé? Hoje tá como tesoureira do Instituto Tiaguinho. Ô, Jé, deixa eu te perguntar, quantos anos que você tem, o que você faz, né? Me conta um pouquinho da sua história, de quem é a Jéssica aqui, tesoureira do Instituto Tiago Fortunato. Então, gente, eu atualmente, né, tenho 33 anos, eu sou engenheira cartógrafa de formação, trabalho nessa área, né, sou engenheira civil também, gosto bastante desse ramo de engenharia exatas, e é com isso que eu trabalho atualmente, né, sou funcionária pública, e tô aqui para ajudar no que for necessário, né? Eu acho que a tesouraria faz uma parte bem de exatas, então eu gosto bastante dessa área. Então a gente vai trabalhar arrecadando, né? Com essa colaboração de todos esses voluntários, né? Nós somos voluntários, eles, quem se associar também vai fazer parte desse voluntariado. Que legal, bacana, né? Ô, Jé, deixa eu te falar uma coisa. A sua relação com o Tiaguinho, ela já remonta de muito tempo, né? Você lembra quando que você encontrou com o Tiaguinho, como que vocês começaram a desenvolver uma amizade, como que ela foi evoluindo até chegar nos dias de hoje? Olha, eu tento lembrar disso, né? Dessa época, éramos todos muito crianças, assim, no coral. De fato, eu acho que eu tinha uns 7 anos quando a gente começou. Nem sei como que eu fui parar no coral, eu lembro que eu fazia parte da catequese. E assim, lá no começo, né, quando eu era muito criança, eu era muito quieta, né? Todo mundo que sabe de mim quando eu era criança, eu era muito quieta, muito silenciosa. E eu lembro que no final das missas do coral, eu ficava ajudando vocês a desmontarem os equipamentos. E numa dessas você falou se eu não queria participar mais ali da parte organizacional mesmo do coral, né? E eu morri de medo e de vergonha. Depois disso daí eu comecei a ir pro grupo de jovens, que era logo em seguida. E o pessoal ia tudo pra lá, né? As crianças iam... Nós já estávamos um pouco mais adolescentes, ia todo mundo pra lá. Então, assim, quando eu era muito criança, eu não conhecia muito o pessoal, não me conectei tanto. Mas depois que a gente ficou um pouco mais adolescente, eu comecei a participar do grupo de jovens. Aí sim, eu comecei a me relacionar mais com o Thiago, com as meninas. Então aí a gente começou. Isso você tinha mais ou menos quantos anos, você lembra? Eu acredito que tinha uns 12, 13. Ah, faz tempo. Já tem um tempinho já aí, uns 20 anos de amizade garantidos. Que bacana, né? Hoje e agora, né, a gente fazendo e esses podcasts, ele tá servindo muito pra gente recapitular muitas histórias. Vocês vão ver algumas fotos aí ao longo dos episódios que vai mostrar o pessoal aí mais
novinho, mais magrinho, mais criancinha e tal. Vai ser muito bacana, né? A gente rever e reviver todos esses momentos. Mas, a partir dessa relação com o Tiaguinho, né? Aí você foi construindo um núcleo de amizades ali que envolve o Tiaguinho, a Lígia, a Rani, né? Como é que isso foi surgindo, Gé? A gente sabe como é que isso foi surgindo, mas eu quero que você fale para as pessoas saberem disso aí também. E era muito legal, assim, a gente tinha uma turminha muito bacana, éramos em muito mais, né, assim, eu lembro que a gente ia nas escolas, fazer essa evangelização, todo mundo dentro do carro, a gente ficava muito na casa de alguns pais, né, então os pais do Tiaguinho acolhiam a gente, né, a gente fazia aquela bagunça na área dele, os meus pais sempre foram muito abertos para isso, então a gente ia assistir filme em casa, comer lanche, depois... Assim, os pais do João Paulo, lembro que a gente sempre estava lá também, o tio da tia. Eu lembro da Beth e do Mário também, que a gente fazia muito cachorro-quente lá. Então, assim, isso foi aproximando de fato todos nós, né? E assim, começou a despontar um pouco, né, essa amizade. E nós morávamos todos perto. Eu, o Ti e a Lígia, a gente morava meio que era triangulado. O Ti e a Lígia na mesma rua, eu numa rua atrás, então a gente sempre acabava se vendo, né? E então, assim, eu subia pra casa da Lígia pra tomar um tereré, o Thiago ia junto, e a gente começou a ampliar essa amizade, ficar mais profundo, ficar mais... uma parceria maior. Então, ao longo do tempo. A que veio de fora foi a Rani, então, né? Que não morava ali no mesmo ciclo de geográfico, né? Mais ou menos isso. A gente tinha que ir mais longe pra ver ela, né? Na época. Uhum. Ô, Gé, e essa sua relação que chegou até aqui, né? E aí, como que você tá... trabalhando todo esse episódio que aconteceu com o Tiaguinho, como que você se portou, como que você atuou nesse momento aí tão delicado da vida do Tiaguinho, né? A ponto até de você se comprometer tanto assumindo um cargo na diretoria. Foi bem inesperado, assim, né? Então, a primeira notícia que eu tinha recebido é que ele estava na UPA, né? Que ele tinha tido um episódio de arritmia. E eu lembro quando a gente era mais novo, uns 12 anos atrás, ele tinha bastante episódio desses, né? Então, às vezes a gente estava no ensaio, a gente estava em algum lugar e ele tinha aquilo ali, a gente levava ele para o hospital, alguém levava ele para o hospital. Então, me remeteu um pouco esse sentimento que acontecia lá atrás. Uhum. E ao mesmo tempo, eu falei assim, se tá tudo bem, ele tá sendo tratado, né? Até que chegou a notícia, né, que eu estava numa missa no domingo, então ele estava na UPA e que seria necessário que ele fosse encaminhado para um hospital. E aí eu fiquei um pouco mais preocupada, mas eu falei, não, vai ser bom, ele vai pro hospital, vão fazer os exames nele, vão ver como... Mais seguro no hospital, né? Vai ser mais seguro e a gente vai ficar mais em paz. Então, assim, quando de fato aconteceu algo com ele ali no hospital, essas paradas, foi muito assustador, porque assim, parece que foi de repente, né? A gente pegava um pouco no pé dele, né, com relação à saúde, a Rani sempre cobrava, cadê seus exames? Eu quero ver seus exames, ali já pegava no pé dele. Então, assim, mas foi muito assustador, foi muito repentino, eu não esperava, assim, tudo que vem acontecendo, né? Não esperava, de fato. E, assim, não é só para ele, né? É por ele, pela família dele. Então, se é uma forma da gente se unir para colaborar, para conseguir chegar na meta que a gente precisa, a gente vai se reunir, a gente vai fazer esse voluntariado, o que eu sinto falta de estar mais próximo da comunidade é isso, é a comunidade, né? Você faz parte, você é um membro, as pessoas se preocupam com você. E muitas pessoas se preocupam com ele. Ele é da Mãe da Igreja, mas ele participa em muitas comunidades, as pessoas gostam muito dele. Então é isso que a gente faz, né? É essa falta que eu sinto um pouco de estar mais próximo à comunidade, é de fato a comunidade. E a gente percebe assim, Jéssica, que todos, né, você falou isso muito bem no começo, né, voluntários, né, um voluntariado é uma ação de voluntários. E todo voluntário, ele entrega um pouco de si naquela causa. Então, não é que você, aqui eu tenho um tempo disponível, vou lá ser tesoureira do Instituto Tiaguinho. Não, você está se reinventando teus horários, você que é engenheira, né? Você está fazendo uma reengenharia de tempo para você poder se dedicar a essa causa. E outra coisa que eu tenho certeza também é que ninguém está preparado para ser presidente do Instituto, tesoureira, secretária ou do Conselho Fiscal. Então, é algo que você abraça mesmo sem saber muito bem como tocar essa atividade ali.
E isso, ao meu ver, e acho que ao ver de muita gente que está acompanhando e ajudando, é muito bonito, porque você está entregando um pouco de si, você está dando algo que é muito valioso, que é o tempo, e muito escasso ao mesmo tempo, né? E você está entregando esse tempo em prol dessa causa. Você se sente, né? E aí vai minha pergunta, você se sente, assim, totalmente apta e preparada para ser tesoureira? Você sabe o que é ser tesoureira do Instituto? Para ser bem sincera, eu não sei. É algo assim, é igual você falou, né? A gente vai ter que se dedicar, a gente vai ter que aprender. Há quanto tempo que eu não mexo com tantas pessoas, né? Então, assim, a gente vai ter que se reinventar mesmo, aprender. Ninguém vem aqui sabendo, ninguém estava em alguma outra associação e tinha à frente alguma outra coisa. Eu lembro lá muito atrás, quando a tia Sinira era viva, né? Que ela colocava a gente para ajudar. Ela fazia a associação dela ali, né? Tia Sinira é a mãe da Lígia, a presidente. Lígia. Né? Isso, ela tinha associação, ela era presidente. E ela fazia festa para as crianças. Às vezes, eu lembro que era vagamente do salão, e ela tinha umas brincadeiras, uns brinquedos lá que ela conseguia. E ela fazia a gente ia, ajudava, cuidava das crianças, cuidava dos brinquedos. Mas a gente nunca foi ativa, né? Algum membro ativo da associação. Então, assim, a gente está aprendendo. Todos nós estamos vindo cruz, né? Para aprender todo mundo junto. Você poderá fazer parte dessa rede de cuidados com o Tiaguinho, né? Sendo um associado efetivo. Então vamos lá. O que é um associado? Por exemplo, nós temos os associados fundadores, que são os membros da diretoria. Aí está aqui a Jéssica, eu, e toda a Lígia, o Luiz Guilherme, que já passaram por aqui, e toda um conjunto de pessoas que assinaram a ata de fundação do Instituto. Logo em seguida vem os associados efetivos, que daí nós temos 3 faixas de associados efetivos, sendo que o primeiro é o associado efetivo Esperança, é aquele que contribui com R$25 mensais. Então você pode se associar e a sua contribuição de R$25 vai fazer toda a diferença nessa rede de cuidados. Depois nós temos o associado Presença, que é aquele que vai contribuir mensalmente com R$80, e o associado Guardião, que é aquele que vai contribuir com R$250. Então, essa é a forma que nós nos organizamos, que o Instituto Tiaguinho se organizou, para poder receber os recursos e aplicá-lo com muita responsabilidade e transparência em todas as necessidades do Tiaguinho e da sua família. Eu não sei se você sabe, Rogério, o Tiaguinho também, ele era uma pessoa que cuidava da família dele, que provia financeiramente a família dele, né? Juntamente com os pais, as 2 sobrinhas, né? Então ele era uma das pessoas também que compunha a renda ali familiar. E agora a família se voltou inteiramente para o cuidado do Tiaguinho. Então, obviamente, que o Instituto também abraça não só a assistência ao Tiaguinho, mas também a toda a família. Então vamos lá, ó. Associado Esperança, R$25, associado Presença, R$80 e Guardião, R$250. Falei bonito, né, diretor? Bom, Gé, tenho 2 desafios aqui para você agora. Então, primeiro, você, que eu acho que esse é fácil, né? Você conhece todas as pessoas que vieram do grupo de linha de frente? Você já conhecia todo esse pessoal? E você conhece todos os membros da diretoria? Não conhecia todo mundo. Não, né? Não conhecia todos. E aí você foi criando essa relação. Isso é importante. Por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que nós estamos conhecendo agora, né? E a gente começa a perceber o tamanho da rede de amigos e o tamanho do serviço que o Tiaguinho se dedicava e ele fazia em prol da Igreja Católica, particularmente aqui na Diocese de Presidente Prudente. Então, muita gente vai se achegar aqui e vai ficar conhecendo, e nós vamos conhecê-las. Por isso, o que a gente está fazendo? No dia 18 de julho será uma missa de ação de graças pela instalação do Instituto Tiaguinho. É uma ação de graça pela instalação do Instituto, ação de graças pela vida do Tiaguinho, que já é um milagre. Então, no dia 18 de
julho, lá na paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja. Será uma missa de ação de graças. Teremos alguns ministérios de músicas que virão lá também servir tanto na celebração, quanto depois, que vai ter uma grande noite de louvor e adoração e agradecimento. E aí nós queremos já que você agende aí, ó, a partir das 19h30 e depois da missa também vamos continuar lá com o louvor e adoração, pregação. Vai ter pregadores de várias partes da nossa região que também conhecem o Tiaguinho e que nós teremos a oportunidade de conhecê-los lá e saber dessa rede do que o Tiaguinho também tinha lá. Então, esse é o desafio que todos nós temos, conhecer essas novas pessoas. E o último desafio que eu queria dar para você é que você era do Ministério Amor, né? Sim. E você cantava lá no Ministério Amor. Eu queria que você cantasse uma música aqui para nós. Tá certo que não tá muito combinado isso aí, não? Eu já te falei qual que é a música, eu acho que vai dar certo, né? Vai dar certo. Você topa esse desafio? Claro. Vai mesmo? Vamos. Assim que eu gosto, hein? Vou pegar Diretor, a colinha da música aqui. pega. Eu também vou pegar porque eu tenho um probleminha, né? Vocês vão chegar na minha idade, vocês vão saber o que é isso, né? Esquecer as coisas. Vamos lá. Então, e que música que nós escolhemos? Nós queremos encerrar esse podcast com uma música do Espírito Santo, que é ele que move todo esse nosso trabalho. Antes, porém, eu quero agradecer à paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja, na pessoa do Padre Everton, que é o nosso diretor espiritual, que deu a bênção para o Instituto, que nos orienta espiritualmente, até tecnicamente em alguns pontos. Então, Padre Everton, muito obrigado pelo apoio, pela confiança e pela dedicação. A Paróquia Mãe da Igreja está contribuindo grandemente para essa obra. Muito obrigado. Vamos lá. Vou deixar você começar, viu? Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tua esta hora, estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Aí, não esqueceu, hein? Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Quando eu vou lá na paróquia, eu não ouço a voz do Thiago. Isso é um negócio assim que muito profundo, né? Então, a noite de louvor que nós fizemos para a saúde dele, ouvir os nossos amigos cantando, as pessoas que eu lembro da voz, e não ouvir a voz dele foi muito impactante, assim, né? Então eu senti muita falta. Eu quero muito que ele volte a cantar, escutar a voz dele, o timbre dele, né? Que é tão diferente. Tão característico, né? Você tava passando lá fora na rua, o Tiaguinho tá cantando ali, você já sabia que ele tava lá. E aquele vozeirão, né? Que preenche mesmo, assim, a música. Então eu quero muito voltar a ouvi-lo. E a gente crê, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Então, muita gente diz que era impossível ele sair do hospital. A primeira coisa era impossível ele sair da UTI. Depois ele foi para a enfermaria. Era impossível sair do hospital. Ele está em casa. Agora é impossível ele voltar a falar, voltar a cantar. Daqui a pouco a gente está ouvindo ele lá na missa, lá cantando também, né? Exatamente. Então é o Deus do impossível, né? Muito bom isso daí. Bom, nós estamos encerrando o nosso podcast aqui e eu queria fazer mais um agradecimento à Catucci Uniformes, que foi a primeira empresa parceira nossa, né? Depois da Opa Filmes, que nos ajuda aqui em todos esses episódios. Agradecer
né, a Grazi. Para você ser associado, pode acessar o site nosso, www.institutotiaguinho.com.br. Lá tem a área dos associados para você se associar, saber como fazer, né? Ou então pelo e-mail também, institutotiaguinho@gmail.com.br. Isso aí, né, Gé? Olha, para quem tá estranhando que só tem a tesoureira e não tem a vice-tesoureira aqui, é que nós vamos ter que fazer um episódio só para nossa vice-tesoureira que mora lá na Irlanda, né? Então a gente deve ir lá no final de julho, comecinho de agosto, faremos esse episódio com ela também, que é a Rani Caroline, uma das grandes puxadoras de toda essa obra aí. Certo, nosso Gé? rosto, né? É a nossa cara. Você já deve ter visto ela mais do que qualquer um de nós aqui. Mas é a pessoa também que nos motiva e nos ajuda. Por um acaso é minha filha. E a Jéssica é minha filha do meio, né? Eu costumo dizer. Né, Jéssica? Quase gêmeas. Quase gêmeas, né? Legal. Pessoal, muito obrigado, tá? Aqui nós estamos encerrando mais um Pod-Ti e espero você no próximo episódio. E lembre-se, cuidado transforma, o amor restaura. Um abraço de mãe, da Mãe da Igreja. Até a próxima.